Salve, salve, nação rubro-negra. Jornal Inglês crava a assinatura do pré-contrato do volante Jorginho. A atualização sobre o Lohan, que está nos últimos detalhes para poder ser anunciado de forma oficial pelo CSKA de Moscou. Tem também notícia de uma substituição que não deve acontecer com relação à saída do Rogério Maia, ex-preparador agora de goleiros do Flamengo. A atualização também sobre Danilo, que deve ser titular na partida de amanhã, fazendo a sua estreia. Tem também o grupo do Flamengo da Libertadores Sub-20 já começando, notícias sobre estádio, tudo isso e muito mais agora no Visão Rubro-Negra. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, caiu de paraquedas, conheceu hoje de alguma maneira, se inscreva, tá? Vai aqui abaixo. Letícia, já sou inscrito, dá aquela conferida, porque às vezes o YouTube dá aí, né, uma atrapalhada no meio do caminho. E quem puder compartilhar vai ser muito bem-vindo e vai ajudar demais o nosso canal. Falando primeiramente sobre o Jorginho, hoje o The Mirror da Inglaterra, um jornal até de uma certa forma conhecido, cravou que o jogador já assinou o pré-contrato com o Flamengo. A Raíssa Simplício também deixou bem claro nessa tarde que assim que isso acontecer, o Flamengo vai, então, anunciar nas suas redes sociais. Então, é importante a gente aguardar a veracidade dessa informação. O Flamengo já está confiante, otimista e convicto que o Jorginho será um grande reforço que vai sobrar no Brasil e, por isso, segundo a jornalista, o Flamengo vai investir pesado. São mais ou menos, livres de impostos, 70 milhões de reais colocados na mesa para um contrato de aproximadamente 3 anos, podendo chegar a 3 anos e meio aí, que é uma das possibilidades. Resumindo, Jorginho vai ganhar próximo ou igual ao que o Bruno Henrique atualmente ganha do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião sobre a chegada do jogador, sobre esses valores que foram divulgados. Coloque aqui abaixo o seu comentário, tá? Saindo do Jorginho, falando sobre o Lohan, a iminente venda do Lohan, que talvez no decorrer desse giro de informações e até após aqui já tenha sido anunciado, mas o Flamengo está inaugurando uma nova forma de vender seus jogadores mais jovens. A nova diretoria, segundo o Diogo Dantas, ela impôs uma regra mais rígida para negociar seus talentos da base. De acordo com ele, o José Boto e o departamento jurídico do Flamengo, de uma certa forma, colocou a seguinte regra: o atleta faz o exame médico no Brasil, estipula a multa caso a compra não seja paga no período do prazo. Resumindo, Lohan vai custar 8 milhões de euros, 47,8 milhões de reais por 80% dos seus direitos econômicos. Flamengo ficará com 20 para uma venda futura e a negociação está por detalhes. Superando todas essas burocracias, no rigor da venda, então a operação será finalizada e todas as partes estarão assinando. Um dos empresários do Lohan entrou em contato com a diretoria do Madureira para chamar o presidente, para uma reunião e comunicou que o meio atacante já está bem próximo de se transferir para o clube russo. O mandatário do Madureira confirmou também um contato, segundo o Venê, e esse detalhe aí, de porcentagem também já está sendo devidamente ajustado, tá? Lembrando que isso não vai acontecer só com o Lohan, mas com outros garotos também acontecerá. Ainda falando de meninos, hoje pela tarde, segundo o mesmo jornalista, o Flamengo renovou o contrato de um garoto muito promissor que o Felipe Luiz gosta bastante, que é o Léo Nanete. Ele é goleiro, destaque da base do Flamengo, tem uma relação assim excelente com o nosso atual treinador, inclusive estava na pré-temporada nos Estados Unidos, e a ideia da diretoria é renovar o vínculo por 5 anos com esse menino de 17 anos de idade. O projeto, juntamente com a comissão técnica, é fazer com que o Léo Nanete fique treinando com o elenco profissional e desça para jogar em alguns momentos para não perder o ritmo. Felipe Luiz conhece ele desde o Sub-17, conheceu ele no Sub-20 porque ele subiu de categoria pouco tempo depois e tem lapidado da melhor forma possível, não só ele, mas o Pablo Lúcio, o João Victor, o próprio Cleiton e outros meninos que o Felipe Luiz tem um carinho e enxerga um potencial a mais, tá? E aí, zero surpresa, 17 anos, é um goleiro promissor, o Flamengo vai renovar e esticar aí até para tentar segurar ele por mais um tempo. Falando em Felipe Luiz, amanhã tem jogo do Mengão, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, e o Flamengo vai buscar a
a sua terceira vitória, o quarto jogo sem sofrer gol na atual competição, e a imprensa espanhola nessa tarde rasgou elogios ao Felipe. Falou que o portal AS falou que foi uma atuação de luxo do que o Felipe vem desempenhando. E só para vocês terem noção de um pedacinho da matéria, eles disseram assim: Felipe Luiz aproveitou a qualidade ofensiva, o Flamengo tem uma maior claridade de ideias contra o rival que perdeu figuras chaves e que tenta se reajustar. Felipe armou 11 titulares, sem novidades em relação a 2024. Além disso, se deu ao luxo de deixar no banco de reservas uma estrela como a Arrascaeta, além de um outro cara muito conhecido e recém-chegado, Danilo. Olha como o Felipe tá grande, né? E é verdade, o Flamengo jogou, o Flamengo sobrou contra o Botafogo, sem Danilo e sem Arrascaeta, fora Pedro e os demais, que a gente não tem contado no momento. Imagina quando o elenco todo estiver à disposição. Amanhã a gente vai ter aí, né, lá na S1 Live, não só um giro de informações, mas o pré-jogo. Lembrando que aqui amanhã a gente não tem live às 11h40, e uma tendência a campo que possa acontecer é Rossi no gol, Daniel Salles na lateral direita, provavelmente deve ser Danilo e João Victor, Danilo e Cleiton, Ayrton Lucas na lateral esquerda, acredito que possa ser Alan e Everton Araújo. A Arrascaeta deve jogar um tempinho, né? A gente imagina que sim, que o Arrasca vai jogar um tempinho. Juninho também deve começar jogando. O próprio Everton Cebolinha, né, que foi relacionado juntamente com a equipe, pode estar à disposição, e o Luiz Araújo também. Então a formação deve ter uma mesclada, lembrando que amanhã a gente vai trazer mais detalhes desse time alternativo e de algumas opções que o Felipe tem também para o decorrer dessa partida. Falando sobre garotos, que está recheado para essa viagem, o Flamengo tem aí também já divulgado nas redes sociais o seu grupo, os seus adversários da Libertadores da América Sub-20, que vai começar. A Conmebol hoje, então, entidade responsável, né, pela competição, divulgou todas as chaves dos times, e o atual campeão, que é o nosso Mengão, conheceu também os seus próximos adversários. Estamos aí no grupo A, somos cabeça de chave, enfrentaremos o Higgins, né, se eu não estiver errado, do Chile, o Danúbio do Uruguai e o Olímpia do Paraguai. O torneio começa agora dia 1º de março, e eu falo para vocês que eu vou acompanhar, porque eu adoro acompanhar a base, e a final da competição está agendada para dia 16 do mesmo mês, tá? Lembrando que é mais uma edição de 2025, e espero que o Flamengo consiga bons resultados, a primeira colocação do grupo, para a gente buscar esse bicampeonato. Falando ainda de informações, mudando de assunto, o Vene Casagrande trouxe que depois que o Flamengo foi comunicado da saída do Rogério Maia para o Santos, nesse momento foi decidido que não haverá uma reposição para a saída dele. O Thiago Weller assumirá essa função de principal preparador de goleiros do Flamengo. Thiago trabalhava com o Rogério Maia, era como se fosse o auxiliar dele no dia a dia, e ele vai assumir essa função principal com a saída. Então o Flamengo, a princípio, não colocou no radar essa contratação. Hoje também, o presidente BAP, ele está tentando mexer alguns pauzinhos com relação ao projeto Estádio do Flamengo, segundo o jornal Globo e segundo o jornalista Lauro Jardim. O BAP quer adiar a data da inauguração desse estádio. O Rodolfo Landim já tinha comunicado ao Eduardo Paes e também à torcida que ele seria inaugurado dia 15 de novembro de 2029, dia do aniversário do clube. Mas o BAP está tentando reajustar essa data ou para daqui 2 anos, no caso dia 2031, no mesmo mês e na mesma data, ou dia 20 de janeiro de 2031, que é o dia de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Na visão do nosso presidente, uma inauguração em novembro, nessa reta final do Brasileiro, não seria o melhor momento, que seria mais plausível em janeiro. E ele entende que, fazendo todo esse processo no início da temporada, o Flamengo pode vender um amistoso contra clubes grandes, Real Madrid, Barcelona e outros ali, que a diretoria vai tendo uma relação um pouco mais estreita. Nos bastidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, é dado como certo que o BAP quer arranjar pretextos para não construir o estádio. Então, a gente está passando aqui os dois lados para vocês, até porque a gente não tem aqui partido, né? Não temos partido político. O nosso partido é o Flamengo. É o Flamengo acima de tudo, independente das informações que saiam. O nosso papel aqui é comunicar
tudo para vocês, tá? O André Hernan, também do UOL, acabou de trazer uma informação e já passo aqui para a galera que o Wesley está na pré-lista da seleção brasileira para as próximas convocações. Além de estar muito cobiçado pelo mercado europeu, além de estar muito valorizado no Flamengo, ele também deve receber as suas primeiras oportunidades com o Dorival Júnior e provavelmente, segundo o André Hernan, em março, nessa pré-lista, ele deve ser chamado de forma oficial. E aí a gente sabe que vai dar mais visibilidade, vai dar mais vitrine, apesar do Flamengo já ser o suficiente para isso, mas a seleção brasileira vai dar um up muito grande, ainda mais para as nossas pretensões, que é arrecadar uma alta grana no meio do ano com a venda desse lateral, tá bom? Galera, daqui a pouquinho, às 9 horas, estarei lá no Zona Rubro-Negra, participando com os meninos, comentando bastante. Amanhã, 11 horas, estaremos na S1 Live. Deve ter um vídeo aqui no Visão Rubro-Negra também. E à noite estaremos no nosso pós-jogo Flamengo e Portuguesa, Portuguesa e Flamengo. Então, já fica atento aí à nossa programação de hoje e também pela quarta-feira, tá bom? Não se esqueça, não saia aqui sem deixar o like. Confere se deixou o like. Não é inscrito, se inscreva. A gente está muito próximo a bater 60 mil. E você que puder compartilhar para os seus amigos, como eu sempre peço, me ajuda compartilhando, tá bom? É isso, saudações. Isso aqui é Flamengo e até mais.